Já parou para pensar na aparente imortalidade do reino vegetal? É sério, uma árvore ela pode ser cortada, queimada, e ainda assim ela consegue brotar de novo. Uma simples folha que cai no chão pode dar origem a uma planta inteirinha. Isso não é mágica, não. É uma das maravilhas mais espetaculares da biologia. Isso nos leva a uma pergunta que parece coisa de ficção científica. Será que uma única célula pode reconstruir um organismo inteiro? Olha, para a maioria dos animais a resposta é um sonoro não, mas no mundo das plantas, essa é a realidade do dia a dia. É um superpoder, sabe? Essencial para a sobrevivência e para o domínio delas no planeta. Vamos colocar isso em perspectiva para a gente entender a dimensão da coisa. Um animal, na melhor das hipóteses, vai cicatrizar uma ferida ou regenerar um membro, né? Tipo uma lagartixa que perde o rabo. Agora, uma planta pode regenerar o corpo inteiro a partir de um fragmento minúsculo. A regeneração animal é um conserto. A regeneração vegetal é praticamente uma ressurreição. Ok, vamos mergulhar nisso. O nome desse superpoder é totipotência. É a capacidade, assim, incrível que uma célula vegetal tem de guardar dentro de si todo o manual de instruções genético para construir uma nova planta completa da raiz à folha. É como se cada tijolinho de um prédio guardasse a planta arquitetônica completa do edifício inteiro. Mas como é que isso é possível? De onde vem essa fonte da juventude celular que permite às plantas desafiarem o tempo e os danos de um jeito que a gente simplesmente não consegue? A resposta está nos tecidos que, basicamente, nunca envelhecem. As plantas têm umas regiões de tecido que são permanentemente embrionários, chamados de meristemas. Pensa neles como se fossem canteiros de obras celulares que nunca fecham, sabe? Eles estão o tempo todo se dividindo, produzindo células novas e permitindo que a planta cresça por toda a vida dela. Algo que a maioria dos animais perde logo depois da fase embrionária. E o segredo por trás da cicatrização é ainda mais impressionante. Quando uma planta se machuca, as células que já são especializadas, tipo as do parênquima, recebem um sinal de alerta. E aí elas fazem algo extraordinário, um processo chamado desdiferenciação. Basicamente, elas esquecem a função original e voltam a se comportar como células de meristema, prontinhas para se dividir e reconstruir o que foi perdido. É como se um engenheiro experiente voltasse a ser um aprendiz para construir tudo de novo. Fantástico! E essa habilidade toda não serve só para curar feridas, não. As plantas usam a totipotência de um jeito proativo para se espalhar e dominar o ambiente, criando clones perfeitos de si mesmas. E o mais legal é que a gente vê isso acontecendo o tempo todo, até dentro de casa. Esse processo é o que chamamos de reprodução assexuada ou propagação vegetativa. É a estratégia da natureza para a clonagem. Em vez de depender de toda a complexidade da reprodução sexuada, a planta simplesmente cria cópias genéticas de si mesma. Isso garante uma colonização super rápida de ambientes favoráveis. Sabe aquela batata que começa a brotar na cozinha? Isso é um tubérculo, um caule subterrâneo usando a totipotência para criar novas plantas. A bananeira que parece surgir em touceiras, ela se espalha por um rizoma, um caule subterrâneo que vai crescendo e mandando novos brotos para cima. E o alho, a cebola, são bulbos, um pacotinho compacto de folhas modificadas prontinho para gerar um novo indivíduo. Vamos pensar num bulbo. Ele é essencialmente um kit de faça você mesmo de uma planta nova. Tem ali o disco caulinar, as folhas modificadas cheias de nutrientes e o meristema apical, pronto para crescer. Tudo o que ele precisa é do estímulo certo. Então, chegamos no ponto crucial. Se a natureza domina essa técnica há milhões de anos, o que nós, humanos, aprendemos com ela? Como é que a gente aproveita esse superpoder para os nossos próprios fins? Bom, a forma mais simples e antiga é a estaquia. Quem nunca pegou um galinho de uma planta, colocou na água ou na terra e viu fascinado ele criar raízes e se transformar numa planta novinha em folha? Pois é, isso é a totipotência em ação, manipulada por nós de uma forma bem simples. E claro, a gente levou isso ao extremo. A micropropagação é a versão de alta tecnologia da estaquia. Num laboratório, um fragmento minúsculo de tecido vegetal, que a gente chama de explante, é colocado num meio de cultura nutritivo e estéril, e a partir desse pedacinho dá para gerar milhares de clones idênticos. Mas por que fazer isso? Para a agricultura significa produzir mudas em escala massiva, todas iguaizinhas e, muito importante, livres de vírus. E talvez o mais nobre de tudo, para a conservação, é uma ferramenta vital para multiplicar espécies raras ou ameaçadas de extinção, criando um banco genético seguro. Um exemplo poderoso dessa técnica em ação é a salvação da orquídea Cattleya walkeriana.
Ela é nativa do Cerrado brasileiro e enfrenta um risco enorme de extinção por causa da coleta ilegal. A micropropagação permite que os cientistas cultivem milhares delas em laboratório para depois reintroduzir na natureza e garantir que essa beleza não desapareça. Agora, vamos sair um pouco do laboratório e voltar para o campo. Como essa capacidade de regeneração impacta ecossistemas inteiros e até as nossas práticas na agricultura? Vamos contar a história de duas árvores. Se a gente poda uma mangueira, cortando os galhos, isso estimula as gemas laterais a brotarem. A copa se recupera, muitas vezes até mais cheia e forte. Agora, uma palmeira é bem diferente. Ela tem só um meristema apical principal, bem lá no topo. Se esse ponto de crescimento for danificado, a palmeira não consegue se regenerar e ela morre. Isso mostra como a localização dos meristemas define a resiliência de uma planta. Essa é a incrível habilidade de rebrotar que torna as plantas tão resilientes. Elas são as pioneiras na recuperação de áreas degradadas, são as primeiras a voltar depois de um incêndio, ajudando a restaurar a vida e a estrutura de ecossistemas inteiros. No fim das contas, acho que essa citação resume tudo perfeitamente. As plantas são as arquitetas supremas de si mesmas. Elas não só constroem as próprias estruturas, mas também reparam, multiplicam e adaptam essas estruturas com uma autonomia que é, ao mesmo tempo, simples e profundamente complexa. E aí, gostou de entender mais a fundo o superpoder das plantas? Então, que tal deixar um like para apoiar o nosso trabalho? Se inscreva no canal Enciclopédia Universo Incrível para não perder nenhuma descoberta. E agora a gente quer saber, alguém aqui já conseguiu fazer uma planta crescer a partir de uma folhinha ou de um galho? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários como foi essa experiência. E fique aqui uma reflexão final. Se uma única célula de uma planta guarda a chave para uma vida inteira, que outros segredos incríveis estão esperando para serem descobertos nos nossos jardins e florestas?